Olha, Sensal, tudo bem? Continuando nossa aula de função quadrática, função polinomial de segundo grau, função de segundo grau, a gente vai falar de gráfico. Galera, antes de falar de gráfico, eu vou fazer uma pergunta importante que eu tô frustrado. Qual é a função do goleiro? Dá um pause e pensa. Eu afirmo para você que a função do goleiro é essa aqui. A função do goleiro é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Sabe por que a função do goleiro é essa? Porque ele é uma parabola. Sacou? Eu sei que piada horrível. O gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Ok? Por isso que a função do goleiro é essa, porque ele é uma parabola. Eu não vou repetir, mas eu prometo. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte. O gráfico de uma função do segundo grau depende de duas coisas, principalmente. Primeiro, depende de raízes. E segundo, depende do delta. Aqui. Então tem duas análises que a gente precisa fazer. Estou falando só em relação ao eixo X, depois a gente vai entender o gráfico como um todo, porque é um gráfico um pouquinho mais complexo. O que é uma parábola? Parábola vem lá da sua parabólica, que é um troço assim. Nenhum de vocês deve ter visto parabólica na vida, mas é mais ou menos um troço assim, tá bom? Não vou dizer para você que a sua parabólica é uma parábola, porque é um paraboloide, é outra coisa. Basicamente é a rotação de uma parábola. Pensa numa parábola, aqui é a sua parábola, imagina que isso aqui é a parábola, rotaciona, vira o paraboloide, que é a sua parabólica. Cultura inútil para vocês. Vamos lá. Primeiro, com relação às raízes, a gente sabe que quando uma função toca o eixo x, ali é uma raiz, certo? Por exemplo, isso aqui é uma parábola, toquei o eixo x, está aqui uma raiz, certo? Se o delta é positivo, tem que tocar o eixo x duas vezes. E o que a gente precisa entender em função do segundo grau é, não faz sentido falar de função crescente e função decrescente. Olha para cá, por exemplo. Não faz sentido falar de função do segundo grau crescente e decrescente, porque nesse pedaço, repara, ela está decrescendo. Decresce, 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 até que chega um momento que ela começa a crescer, cresce, cresce, cresce. Então toda função do segundo grau decresce e cresce. Não faz sentido a gente falar em crescimento e decrescimento de função do segundo grau, se ele é crescente ou decrescente. Mas o que acontece é que quando o A é negativo, aqui, a gente tem a parábola com uma concavidade voltada para baixo. Ok? O centro dela, ela está aberta para baixo. E quando o A é positivo, uma concavidade voltada para cima, ela é aberta para cima. Então vamos tentar juntar essa afirmação com o que a gente sabe de raízes. Olha só, eu preciso que ela corte o eixo x duas vezes e com a concavidade voltada para baixo. Então é alguma coisa assim, mais ou menos. Cortei o eixo x duas vezes e minha concavidade está voltada para baixo. Bacana aqui? Concavidade voltada para baixo. Delta igual a zero, eu só posso cortar o eixo x uma vez, porque eu só tenho uma raiz. Uma raiz com multiplicidade 2. Ou, se você preferir, corto em dois pontos, mas o dois pontos é um só. Por isso que eu falei lá na aula que eu preferi entender uma raiz com multiplicidade 2. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim. Só cortei o eixo x uma vez. De novo, concavidade voltada para baixo, porque esses meus desenhos estão todos com A negativo. E esse aqui, delta negativo, eu não posso cortar o eixo x em nenhum ponto, porque eu não tenho nenhuma raiz real. Repara que o eixo x só tem números reais, ok? E aqui, se o A é positivo, bom, se o A é positivo é um desenho bem parecido, só que você vai olhar de cabeça para baixo. É mais ou menos esse mesmo raciocínio, ó. A positivo, um delta positivo, concavidade voltada para cima. Delta igual a zero com A positivo, só posso cortar em um ponto. Concavidade voltada para cima. A positivo com delta negativo, não posso cortar em nenhum ponto e a concavidade tem que estar voltada para cima. Tá aqui o gráfico da nossa parábola. Bacana? Galera, gráfico é tudo de uma parábola. Com base num gráfico você descobre absolutamente tudo. E a gente vai entender um pouquinho melhor disso. Já já. Mas antes, assim como a gente vê lá em função do segundo, em função do primeiro, repare em uma coisa bem interessante. Imagina que seu eixo y está aqui. Eu desenho o eixo y só para não ter necessidade para isso. Observe, meu querido jovem guerreiro, que no caso do A negativo, concavidade voltada para baixo, entre as raízes você tem resultados positivos de imagem e fora das raízes você tem resultados negativos. Enquanto aqui você tem resultados positivos fora das raízes
e entre as raízes resultados negativos. Mesmo com delta maior que zero. Nesse caso, eu tenho aqui, meu eixo y está aqui, eu tenho sempre resultados negativos. E nesse caso, sempre imagens positivas. Certo? Pensa no eixo y aqui. Imagens sempre positivas aqui. De novo, imagens sempre positivas. Imagens sempre negativas. Com a única diferença, galera, que aqui eu tenho imagens sempre positivas, exceto na raiz, que é zero. Aqui eu tenho imagens sempre positivas. Beleza? Essa é uma análise de sinal de função de segundo grau, que, de novo, vai ser muito importante pra gente quando a gente for estudar inequações. Legal? E esse aqui é o gráfico de uma função de segundo grau. Pá! Olha como tem coisa bacana nele pra gente descobrir. Olha o que a gente pode descobrir sobre ele. Primeira coisa que a gente descobre sobre esse gráfico maluco. O A é positivo. Só com o gráfico a gente sabe que o A é positivo. Porque a concavidade está voltada para cima. Segundo, a gente já viu lá em polinômios o seguinte. O que acontece se você calcula a imagem do ponto zero? Quanto que dá f de zero? Zero. A vezes zero dá zero. B vezes zero dá zero. Só sobra o C. Ou seja, quando x vale zero, a altura é C. Ou seja, o ponto onde essa parábola corta o eixo y, que é exatamente aqui, esse ponto é o C. E o C também é negativo. Legal? Olha que coisa bacana. O que mais eu sei sobre essa função de segundo grau? Eu sei também, por exemplo, que o delta é positivo. Por que eu sei que o delta é positivo? Eu sei que o delta é positivo porque ele tem duas raízes diferentes. Mas repara que pouco do que a gente está vendo aqui diz pra gente alguma coisa sobre o B. Pouco do que a gente está vendo aqui diz pra gente sobre o B. E pra gente conseguir entender com mais facilidade, só com gráfico, se o B vai ser um cara positivo, se o B vai ser um cara negativo, a gente vai precisar usar um conceito bem bacana, que é o que a gente vai desenvolver na próxima aula, sobre máximos e mínimos. Mas o que eu quero que vocês observem é, lembra que eu falei que não faz sentido você dizer se uma parábola é crescente ou decrescente? Pois é. Mas existe uma linhazinha chamada eixo de simetria. Toda parábola você pode pegar e dividir ao meio. Traça uma linha vertical que divide a sua parábola exatamente em duas parábolas simétricas, ou seja, espelhadas. Repara que dá para fazer isso com todas elas, né? Se eu desenhei direito... isso aqui nem a reta é, mas enfim. Esse eixo de simetria é exatamente como se fosse um espelho. O que acontece à esquerda dele acontece à direita dele. Toda ela é simétrica, é exatamente como um espelho. Ou seja, a distância do eixo de simetria para a primeira raiz é a mesma coisa que a distância do eixo de simetria para a segunda raiz. A distância, sei lá, vou pegar esse ponto aqui. É essa distância aqui. Vou chamar de Dzinho. É exatamente a mesma que essa distância aqui, que eu vou chamar de Dzinho. Antônio, no seu desenho não é. Lembra que eu desenho mal. Fator relevante. Mas ainda, esse eixo de simetria, quem é? Esse é o eixo de simetria, é um eixo vertical que passa pelo que a gente chama de vértice da parábola. Ok? Vértice da parábola é um ponto exatamente por onde passa o eixo de simetria. X do vértice é a abscissa, ou seja, o valor do domínio cuja imagem é o y do vértice, é só um ponto. É só um ponto no plano, e que a coordenada x eu chamei de x do vértice, a coordenada y eu chamei de y do vértice. Mas repara, não fica bacana a gente dizer que x do vértice é o ponto por onde passa o eixo de simetria, e o eixo de simetria é o eixo por onde passa, que passa pelo ponto. É meio estranho você definir uma coisa em função da outra, né? Então vamos melhorar isso. Mais importante do que isso, que é uma afirmação verdadeira, mas é uma definição horrorosa, para ser sincero, repara que o vértice da parábola é exatamente o ponto onde a sua função para de decrescer e começa a crescer. Porque, repara, ela vem decrescendo, 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 e aqui ela para de decrescer e começa a crescer. Claro, se o gráfico tivesse ao contrário, olha o que estaria acontecendo aqui, nesse daqui. Ela está crescendo, 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 chegou no vértice da parábola, decresceu, 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 e por aqui é onde passa o eixo de simetria. Agora a gente tem uma definição um pouquinho melhor. Então, observe que não faz sentido falar de crescimento e decrescimento de novo, mas faz sentido você entender o seguinte, ela começa crescendo, ela começa decrescendo e depois passa a crescer, porque o A é positivo. Enquanto quando o A é negativo, ela começa crescendo e depois passa a decrescer. Não que isso seja relevante, mas é bacana de ter essa percepção. Show de bola? Beijo pra vocês e até a próxima.